Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar sobre verbos. Nós vamos aqui então no bloco 8 do nosso caderno do futuro, falar sobre os tempos verbais, ou conhecido aí como tempos do verbos. Nós vamos falar também sobre verbos da primeira conjugação, verbos da segunda conjugação, verbos da terceira conjugação e reafirmando novamente as atividades que nós já fizemos anteriormente sobre verbos, certo? Então, nós vamos aqui fixar mais o nosso estudo sobre os verbos. Bom, mas o que é verbo, Lembre que verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, Então, o que é uma ação, A ação, nós temos aí um exemplo de uma frase, onde a criança brincou bastante. A criança brincou é uma ação, então brincar, falar, correr, saltar, pular, isso aí é uma ação. Então, a criança brincou bastante. Então, o verbo brincou é uma ação, certo? Então, o verbo ele pode expressar então uma ação e pode expressar também um estado. Por exemplo, o menino está triste. O menino está triste. Então, aqui é o estado que o menino está. Qual é o estado que o menino está? O menino está triste, A forma em que a criança aqui está. Então, aqui está representando o estado, A forma em que a criança está. Pode representar também fato ou um fenômeno. Exemplo, ontem não choveu, Ou ontem choveu também. Então, choveu é um fenômeno da natureza, Chover, ventar, nevar, Então, são fenômenos da natureza, são fatos que aconteceram, fatos que acontecem. Então, são verbos, certo? E os verbos? São 3 os tempos verbais. Com relação aos tempos verbais, são 3. Vamos ver ele, O verbo ele pode estar no presente. Exemplo, Ana brinca com as amigas. Pode estar no pretérito. Exemplo, Ana brincou com as amigas. Então, pretérito aqui, pessoal, pretérito quer dizer passado, tá? E futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Ana brincará com as amigas. Então, você tem o verbo brincar aqui, que ele está em 3 tempos verbais. Está aqui no presente, no passado e no futuro, certo? Então, aqui nós temos aqui então os tempos verbais e as suas conjugações, certo? Então, nós vamos aqui, nesse primeiro momento, falar sobre os tempos verbais, ok? E vocês vão, então, aí, a partir daí, vocês vão resolver as atividades da página 100 até a página 102 do nosso caderninho aí do futuro, ok? E aí vocês vão lendo o enunciado, na questão número 1, circule os verbos destas frases que nós temos aí. Então, vocês vão fazer a leitura aqui. Vocês vão fazer a leitura das frases, na frase A. No ponto de ônibus, a amiga esperava por ela. Então, aqui vocês vão primeiro identificar, então, os verbos que tem nessa frase. Então, vocês vão circular aí. Circule os verbos que estão nessa frase. Na letra B, você perdeu a prova. Na letra C, Geraldo viajou para Campinas. Os homens discutiram muito. Reginaldo saiu apressadamente. Todos irão à festa de carro.
Aí, então, nessas frases, vocês vão identificar o verbo, certo? E, então, circular esses verbos aí nessas frases. Na questão número 2, ponha nos parênteses a letra A letra E ou F, conforme os verbos exprimam ação, estado ou fenômeno da natureza, no caso aqui. Então, veja bem aqui. Vocês vão colocar quando a frase estiver acontecendo uma ação, certo? Por exemplo, ó, em Natal sempre chove à tarde. Nós vamos colocar a letra A aqui. Aqui está havendo uma ação, ou está falando sobre o estado, ou nós temos aqui um fenômeno da natureza. Então, vocês vão colocar a letra A, ou a letra E, ou F, de acordo com o que os verbos aí estão representando, tá certo? Então, se for ação, vocês colocam a letra A. Se for estado, né, vocês vão colocar a letra E. E se for fenômeno, vocês vão colocar a letra F, ok? E aí vocês vão lendo as demais aí em sequência. E na questão número 3, para cada verbo, dê o substantivo correspondente. Veja o modelo. Então, estudar, estudo, né? Então, o verbo correspondente a estudar é estudo, né? Nós temos aqui qual o verbo correspondente à conjugação do verbo morrer? Qual é o verbo correspondente a pensar, reunir, segurar, acontecer, discutir? Então, vocês vão colocar aqui o verbo correspondente. Aliás, vocês vão dar o substantivo correspondente, né, aos verbos aqui que nós temos aqui. Então, aqui nós temos os verbos, né, e vocês vão colocar aqui do lado o substantivo correspondente a esses verbos. Como exemplo aqui nós temos o verbo estudar e ao lado nós temos o substantivo estudo, né? E na questão número 4, copie as frases e em seguida risque o substantivo, sublinhe os adjetivos e circule os verbos, ok? Então aqui vocês vão então aqui riscar os substantivos, sublinhar os adjetivos e circular os verbos. Então, lembre que nós já falamos sobre substantivos, né? E também sobre adjetivos. E agora nessas frases aqui, então, vocês vão riscar os substantivos, sublinhar os adjetivos e circular os verbos na frase, né? César ganhou uma linda camisa. Qual dessas palavras aqui é um substantivo? Qual dessas palavras aqui é um adjetivo? Qual dessas palavras nessa frase é um verbo? Certo? Então, aí vocês vão fazer o que o enunciado pede. Na questão número 5, complete as frases de acordo com os desenhos, observando os tempos verbais pedidos. Por exemplo, nós temos aqui, aqui nós temos essa imagem, né? E o que a menina está fazendo? Leite. O que ela está fazendo? Vocês vão completar, então, com o verbo no tempo presente, tá? Então, observe as ações, né, da imagem aqui e complete aí com o verbo adequado aqui no tempo presente, no tempo pretérito e no tempo futuro, ok? E nas seguintes questões, número 6, sublinhe os verbos e classifique-os quanto ao tempo verbal. Então, vocês vão colocar vocês vão ler a frase e na frente vocês vão escrever qual o tempo que está esse verbo dessa frase. Aí vocês vão colocar se está no tempo presente, no pretérito ou no futuro, tá? Então, leia com atenção as frases para verificar qual tempo verbal estão essas frases aí, ok? E na questão número 7, leia e assinale o verbo da frase. Então, vocês vão ler e assinalar o verbo da frase, ok? Na questão número 8, complete as frases com os verbos do quadro. Atenção, alguns verbos não serão usados.
Então, não são todos os verbos que serão usados aqui nessas frases aqui. Então, faça com atenção para colocar, então, os verbos nos seus devidos lugares aqui, ok? Então, é isso. Nosso estudo aqui sobre tempos verbais, tá? E espero que vocês possam ter uma boa aprendizagem aí. E qualquer dúvida, estou por aqui, ok? Um abraço a todos aí e até mais.